Olá, bom dia! Segunda-feira, 7 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nosso estúdio o especialista em marketing político, Iberê Cirna. E o doutor Jorge Tadeu Rogas, médico intensivista e clínico geral. Juntos vamos repercutir os principais fatos da região e do nosso país. Bom dia, obrigado pela presença, Iberê. É sempre um prazer receber você aqui. Eu fico feliz de poder estar na companhia de vocês. Doutor, Rogas ou Rogas? Rogas. Rogas. Isso. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado. E o que é mais interessante aqui, que é o que a gente sempre tenta levar para você, telespectador, é opiniões de especialistas em assuntos diferentes, para falar também sobre política. Vamos falar muito também de saúde e educação. Vamos lá, então, às principais notícias do dia. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi realizado neste fim de semana em todo o país. Ao todo, foram mais de 8.400.000 alunos inscritos. No próprio sábado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, divulgou uma lista ampliada dos locais de prova ocupados por estudantes que protestam contra a PEC dos gastos públicos. No total, são 408 escolas ocupadas, o que afeta mais de 271.000 candidatos, o que devem fazer aí uma outra versão, uma outra prova no exame dos dias 3 e 4 de dezembro, conforme decisão do MEC, Ministério da Educação. A realização do exame esteve ameaçada por um pedido do procurador Oscar Costa Filho, do Ministério Público Cearense, que protocolou o adiamento do Enem por entender que os alunos das escolas ocupadas teriam o direito à igualdade. O pedido foi indeferido pela juíza Elise Frota, da 8ª Vara Federal do Ceará. Por isso, eu pergunto aos nossos convidados de hoje, como é que vocês avaliam essa situação? Iberê. Na verdade, eu analiso assim, é lamentável essa coisa das invasões, é uma forma de protesto, né? Tem que ser entendida esta nova geração, se isto vale ou não, se é por esse tipo de protesto que nós vamos evoluir. Agora, o que eu me reporto assim, não é o Enem, nem é curso nenhum. É a brincadeira que se faz com a educação brasileira. Então, é importante, o Enem é muito importante, mas nós não temos uma política definida, clara, que leve a educação brasileira e eleve a educação brasileira a um patamar pelo menos aceitável. Então, é muito assim, é exame aqui, agora todo mundo brigando pela PEC, porque não vai ter dinheiro. Eu pergunto, mesmo que tenha dinheiro, se mal aplicado, é melhor que não tenha. Não defendo a PEC, nem sou contrário à PEC. Eu só acho que a educação não pode ser tratada como um instrumento político partidário e não adianta nada estar jogando dinheiro quando a gestão da educação brasileira está lá embaixo. Nós não temos uma cara ainda nesse país e isto a gente sabe melhor do que ninguém, que demora pelo menos um ciclo de 25 anos adaptando a educação, questionando os processos de educação para poder ter algum fruto. Então essa coisa só está empurrando com a barriga. Continuamos com a educação sendo partidarizada, sendo alvo de discussões aí, mas o cerne da questão, que é a qualidade da educação, não se está discutindo ainda. É a prioridade, né? Iberê, você já foi secretário de Educação, tem experiência nessa área e pode falar melhor do que ninguém. Tem solução? Você vê uma solução a curto prazo para todos esses problemas que estão acontecendo no que diz respeito à educação? Porque, olha, se você for fazer uma análise, pelo menos faço eu, não me espanta esses protestos nas escolas no momento que você precisa das escolas para os alunos, para os próprios alunos estudarem, para você fazer uma prova importante como o Enem. Não me espanta isso estar acontecendo com todos os problemas que estão acontecendo no país. Olha, Paulo, é assim, a educação ela só anda e só pode ter uma luz no fim do túnel se existir um pacto entre todas as forças políticas de qualquer um. Você pegar os tigres asiáticos, eles alteraram a sua educação, melhoraram o processo. Por quê? Porque fizeram um pacto. Educação não dá para brincar. Educação não dá para você ficar inventando factoides ali no meio. Ou, definitivamente, nós vamos investir na educação, e aí, quando eu digo de um pacto, que não pode ter partido,
Não pode estar aí brigando por eleições aqui, eleições ali. Se você olhar esta PEC, ela foi mal discutida, ninguém entendeu até agora. Isso propicia que aqueles que são contrários incentivem a invadir porque é ruim. Aí você entrevista o aluno, ele nem sabe direito o que é. Quer dizer, isto tudo, na brincadeira toda, quem é que está sofrendo? É o processo educacional brasileiro que não tomou ritmo ainda. Porque nós continuamos sempre discutindo política, e não estamos discutindo uma política educacional com um pacto nacional comprometido com a educação. Senão a gente não vai ter, ao longo desses próximos 20 anos, nenhuma alteração substancial na formação dos nossos jovens. Preocupante, né, doutor? Bastante. Eu, particularmente, sou bastante pessimista em relação a esse assunto. Eu acho que é um assunto que ele vai se resolver, na minha opinião, ao redor de 75 anos, 3 ciclos educacionais, de 2 a 3 ciclos, porque existe, primeiro, a absoluta falta do contraditório, não há discussão sobre a educação, porque em todo o professorado e principalmente nas lideranças que determinam muitas das tendências, só há uma linha de pensamento, que é uma linha de pensamento que o mundo está deixando claro que não funciona, que é a linha marxista, né? A falta de pessoas que se contraponham a essa posição, a essa corrente, é ruim para o Brasil. Não que eu seja a favor ou contra uma ou outra, mas a falta da discussão é fundamental, além da politização da educação, a falta de um debate de maior nível, com outras correntes filosóficas, com outras linhas pedagógicas. No Brasil só se fala em Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, e não dá para viver só de Paulo Freire, a gente tem que viver de outros educadores, e talvez de outros educadores não brasileiros. E um ponto muito importante, que eu acho que é um flagelo nacional, que não é só na educação, é a falta de uma identidade nacional. Não tem como nós pegarmos uma experiência de um país europeu ou a experiência americana ou misturarmos tudo e batermos no liquidificador e achar que isso é o suficiente para se definir um modelo nacional. O Brasil é um país continental, é um país que ele é amplo na latitude e na longitude, com extremos contrastes, e que se a gente não criar modelos específicos para o Brasil, e isso diz respeito à educação, trabalho, segurança, todos os macroassuntos que têm que ser discutidos, nós vamos viver essa coxa de retalhos. O modelo pedagógico brasileiro é uma coxa de retalhos. O Enem é uma tentativa de criar um nivelamento para algo que está desnivelado na base. Então, e por quê? Porque a gente busca várias correntes, né? Como na saúde, como em outros pontos, a gente tem, ao mesmo tempo, colégios com educação do nível de um país muito desenvolvido e, em outros lugares, colégio que não tem telhado na sala de aula. Então, a falta dessa criação de uma identidade que se adeque ao tamanho, ao porte e, principalmente, às necessidades do Brasil, leva a esse tipo de coisa. E leva a ações, como o próprio Berê disse, a gente pode fazer um Pareto nesse movimento. 80% de quem está ali não sabe nem por que está participando do movimento. Está ali só pela onda. Concordo, Berê? Eu acho interessante assim, que nós concordamos que o grande processo no Brasil é primeiro ter um pacto e respeitar esse pacto. Como as diferentes regiões brasileiras, não dá para você ter um currículo único. Existem coisas, né, no Brasil que não se discute. Então, eu tive a oportunidade de, como secretário, estar em algum congresso, e tive num congresso em Recife, e me espantei, quando, na verdade, o professor lá tinha o poupudo salário, né, um professor de ensino fundamental, de R$180. Até que veio, uma das coisas, eu sou contrário à política também adotada pelo PT, mas o piso nacional dos professores acabou, pelo menos, valorizando aqueles que não estavam valorizados. Não significa que seja a altura ainda do que merece um professor. Mas era tão estarrecedor, porque eu tinha na minha secretaria um nível de R$1.800, R$1.900, e lá um professor enchia a boca para dizer que eu ganho R$150.
Então, essa é a realidade brasileira. Então, não existe modelo pronto para o Brasil como um país continental, como o Jorge falou, não tem, entendeu? Isso não... A preocupação é os políticos e a classe política ter vergonha na cara para aceitar um pacto em prol do Brasil. Então, este pacto vai, sim, passar por discussões, vai passar pelo modelo, se é Paulo Freire, Visov, sei lá, qualquer um. Vamos discutir, mas ninguém quer discutir. Isso é que importa o pacto. Vamos fazer esse pacto. E aí a educação, sim, vai ser tratada com a prioridade. Enquanto não tiver isso, modelo de pacote não existe. Pela própria, o amálgama brasileiro é completamente diferente de qualquer um. Mas eu pergunto, será que a classe política tem interesse em estar discutindo educação ou do jeito que está, tá bom? A gente voltando aqui, tem muita coisa para se discutir em relação à educação, até porque eles têm uns projetos aí que parou de se falar nesses projetos também. Acho que a PEC tomou uma proporção tão grande, porque tinha essa votação da PEC e muito se discute ainda em torno disso, pararam de falar sobre o ensino médio, sobre essa reestruturação, né? Então, você pega o Plano Nacional de Educação, está sendo discutido há 20 anos. Há 20 anos. A professora que coordenou, Maria Helena Guimarães, que eu até conheço, é uma pessoa, assim, altamente qualificada. Mas no Brasil é assim, começa, a política vai no meio, aí já não sei mais, agora é a PEC, agora é dinheiro, já não se fala no principal, que é a educação. Não se discute, estamos discutindo dinheiro. Ah, vai ter mais verba. Eu pergunto assim, por que eu quero mais verba? Para fazer o quê? Se eu não sei o que fazer? Para investir mal? Como o Jorge falou, nós estamos cansados de ver escolas que não tem telhado, que não tem uma carteira, que não tem uma biblioteca, que não tem absolutamente nada. É uma realidade brasileira. Até quando isso vai acontecer? Para nós aqui no Sudeste, nós brigamos quando tem goteira. Aí vai tem uma goteira na escola, invade a escola. Vá para esses rincões distantes do país aí, quando eu falo assim, tem uma cadeira, é uma alegria, eles soltam fogos. Gente, como é que você vai ter um plano nacional se você não investir corretamente na educação? Não tem jeito. Concorda, doutor? Absolutamente, é isso mesmo. A questão, esses contrastes, eles precisam ser de alguma forma nivelados. É óbvio que sempre vão haver distinções regionais, mas não nesse nível, né? E assim, em relação à PEC, apesar de um pouco atabalhoada e às pressas, algo ela fez, ela cutucou a ferida, né? Ela levantou uma discussão que, na verdade, a PEC ela não prejudica a saúde e a educação, ela limita o total. E a preocupação não é com a saúde e com a educação. A saúde é com as consequências desse total. É com a farra financeira que havia no Brasil, porque nós, na nossa casa, se a gente passar o orçamento do que a gente recebe, a gente tem o cheque especial. Se não tiver o cheque especial, acabou, está inadimplente, é dívida e pronto, né? E o governo vivia num outro mundo, né? Um mundo quase que surreal, né? E o que preocupa é que com essa nova lei eleitoral, muito dessa farra continua. Você percebe que eles ainda conseguem buscar novos artifícios. A gente sabe que essa nova lei eleitoral vai ter que passar por algumas mudanças, principalmente para a questão no período eleitoral para a presidência da República. A gente sabe que isso vai ter que passar por alguns ajustes, e a gente sabe que isso vai passar porque não beneficia, né? A gente sabe disso. Mas, Paula, presta atenção no que você está colocando, que é muito interessante. Primeiro, nós estamos falando de educação. Uma coisa puxa e, de repente, você diz assim, olha, vai ter a reforma política, agora tem eleição. E a educação foi para debaixo do tapete e não se fala mais. Então, os que estão lá estão querendo discutir a política. Querem ver como é que eles vão se manter no poder. É isso que eles discutem. E como eles vão garantir o deles, né? Porque isso continua. A educação é um detalhe. Sempre continua. Mas só para a gente encerrar, vou chamar o intervalo comercial, encerrar o assunto do Enem, só para constar, o Ministério da Educação informou alguns números aí. E isso também preocupa. A abstenção do Enem este ano foi de 30%.
o que significa aí um aumento de 2,4% maior do que em 2015. Mais de 768 candidatos foram eliminados por algum tipo de irregularidade, 11 pessoas foram presas por suspeitas de fraude, 30% de abstenção. É um número que preocupa, mas parece um pouquinho com a abstenção dos votos, né, Iberê? A Prefeitura de Cubatão repassou na última sexta-feira o valor de R$1.500.000 para que a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, administradora do equipamento, efetuasse o pagamento dos funcionários referentes ao mês de setembro e que deveriam ter sido depositados em outubro. No entanto, apesar do repasse, o hospital continua fechado. Para reabrir somente a assistência materna e infantil de forma emergencial, a associação pede mais de R$2 milhões mensais. Por meio de nota, a Prefeitura afirma ter repassado à organização social mais de 37 milhões nos últimos 11 meses, o que exige o cumprimento do contrato de prestação de serviços. Esse é mais um retrato das dificuldades enfrentadas no atendimento à saúde nos municípios da região. Todos os municípios da Baixada Santista passam por dificuldades, o que sobrecarrega a demanda da UPA Central de Santos, que é a cidade com maior infraestrutura. Esse problema tem solução? Falamos de educação, que está na UTI. Saúde, então, nem se fala, doutor. A saúde pública está em coma, né? Ela Sim, não está nem na UTI. Boa comparação. Eu acho que ela está em coma, entubada, respirando sob aparelhos, né? Então, eu acho que essa questão da saúde é uma discussão extremamente complexa. O modelo dessa parceria com organizações sociais é mais uma vez um arremedo, é um ajuste. Por quê? Porque no sistema público você teria que fazer concursos, esses concursos dariam estabilidade e essa estabilidade dificulta a rotatividade necessária para uma empresa funcionar. Não obrigatoriamente os 10 colaboradores iniciais de uma empresa serão os 10 colaboradores ideais. No sistema público você não tem como ter essa flexibilidade. O problema é que isso criou uma máquina de giro de capital, né? Hoje existem instituições filantrópicas, como por exemplo Santas Casas, que criam as suas organizações sociais para conseguir esses contratos, né? Infelizmente o governo pensa muito pouco em compartilhar com o sistema privado, que é um sobrevivente, né? O sistema privado de saúde, ele é um sobrevivente porque ele arca com toda a demanda reprimida do público e ainda com as transferências de responsabilidades impostas pela Agência Nacional de Saúde, né? E, na verdade, o sistema público poderia aproveitar a experiência adquirida pelo sistema privado de fato, não com o terceiro setor, e sim com o sistema privado, para aprimorar os seus modelos. Isso que está acontecendo, sinceramente, eu não consigo precisar agora uma análise numérica, mas a gente falar em manter em R$2 milhões para uma estrutura hospitalar é um valor muito alto somente para a unidade materno-infantil. É alto. Eu não fiz nenhum cálculo aqui, mas eu já posso predispor. É alto. Então, o problema é que é a mesma coisa. Quando você contrata uma outra empresa, essa outra empresa tem gerente, tem diretor, ou seja, você cria outra árvore hierárquica, outro custo fixo e pesando. Você tem o custo fixo público e agora você tem o custo fixo da parceria. Será que isso não torna o custo fixo elevado demais? Não valeria a pena eu ter apenas um custo fixo? Então, é uma análise para se discutir se o modelo é esse, se o modelo ideal vai ser esse daqui. Se for esse, quais são os limitadores desse modelo? Aonde ele deve atuar, aonde ele não deve atuar? Então, assim, isso só mostra que o que nós discutimos na educação cabe para esse mesmo assunto. Falta planejamento, falta preparação do governo para estruturar a estratégia adequada para que tudo funcione, senão nós vamos continuar no mesmo problema. Iberê, esse sistema terceirizado, de gestão terceirizada de saúde por organizações sociais, você concorda com o doutor? O senhor acha que é uma alternativa ou não? Quem sou eu para discordar do doutor? Né? O doutor conhece isso aqui como ninguém. Sim. Mas eu vou fazer um breve comentário que é o seguinte.
As pessoas nesse país não conseguem, é o dualismo do público e privado. Parece que são antagônicos. Em qualquer outro lugar do mundo, eles trabalham em parceria. Aqui não. Ideologicamente, por vezes, é privado, não pode ter o público. E quem é que paga com isso? É você que está nos assistindo aí, que vai ficar na maca lá, vai ter o seu paciente no banheiro com um soro e assim nós vamos. O que falta nesse país, assim, eu não vou falar que falta planejamento. Falta vergonha na cara. É isso que falta. É simples. Estão discutindo saúde, está sendo mostrado saúde para o governo federal há muito tempo. E não, qual é a medida nova, qual é a grande discussão que teve? Nenhuma. Ninguém discute isso aí, está muito bom, porque não são eles. Porque quando precisa, aquele paizinho lá chamado Brasília, quando eles precisam, miseravelmente, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, e passe bem, muito obrigado. Agora, quando você precisa, bate na UPA lá, no CREI, bate em algum lugar e reza para ter gente para te atender. Fica a gente aqui explicando como é que funciona o sistema, uma emergência para onde você deve ir, para uma questão de só uma consulta, você deve ir para outro sistema. Fica a gente explicando isso. Aí você explica e não adianta. E a realidade é essa, infelizmente. Então é assim, falta, não vou dizer que falta planejamento, óbvio que falta, mas falta vergonha. Porque não afeta. A educação falta vergonha na cara para se discutir. O doutor falou muito bem. Entendeu? Aí você fica assim, o privado é bandido. Não vem que os caras... e o público tem que ser mantido. Aí o público não tem competência. O público não se reciclou. O público não tem investimento nenhum. Aí o privado tem. Aí o privado diz assim, bom, eu te ajudo, mas tem que pagar. Mas você está roubando. E quando fica nessa discussão, a senhora que precisa aí de leito... Espera em casa, fica no leito da sua casa que é melhor. Então, essa realidade do Brasil assusta. Né? Você pegar em países de primeiro mundo aí, o privado domina, entendeu? Exatamente. Eu não sei, os países de primeiro mundo, eles já estão discutindo a eficiência do lucro. Sem dúvida. E aqui a gente ainda está demonizando o lucro. Nós estamos 2, 3 gerações de estratégia empresarial comparado a eles. O custo já está aberto há pelo menos uma década lá dentro. E aqui a gente omite o custo. A gente, enquanto o Brasil, seja no público ou no privado, enquanto o brasileiro, e eu costumo dizer isso muito no meu grupo de trabalho, enquanto nós ainda pensarmos que informação é diferencial competitivo, nós vamos continuar discutindo todos os assuntos de forma melancólica. Informação não é diferencial competitivo. Informação é algo que deveria ser de conhecimento universal. E a partir da uniformização da informação, você aproveita a inteligência das pessoas para chegar a conclusões melhores. E é o que está acontecendo com a saúde. Enquanto lucro for demonizado, só o político pode criar carreira para ficar milionário e até bilionário, porque hoje já se vê que existem políticos que conseguiram chegar na casa do bilhão de forma ilícita. Mais do que a gente imagina. Né? Enquanto informação for diferencial competitivo, não vamos chegar a lugar nenhum. A informação está aí para ser pública, compartilhada e otimizada. Bom, já que estamos falando de informação, vamos regionalizar um pouquinho. Ainda falando agora da Prefeitura de Santos, a questão da cidade de Santos, a Prefeitura entregou o prédio do Hospital dos Estivadores no final de junho, mas ainda não tem o custeio garantido para o amplo funcionamento. O governo do estado se comprometeu a repassar 11 milhões para a abertura parcial do atendimento. A prefeitura busca, junto ao governo federal, o recurso de 5 milhões de reais mensais, o que garante 50% da verba necessária para o hospital operar com 100% de sua capacidade. A aprovação da PEC 241, que limita... Estávamos falando aqui no bloco anterior, que limita o teto dos gastos públicos, se configura como uma dificuldade adicional. A gente tem que se preocupar com essa PEC também. Já falamos na questão da educação, né, Heber, e agora na questão da saúde, doutor? Na verdade, assim, ela
pode ser realmente um impasse, um obstáculo ao funcionamento, mas assim, é mais uma vez a mesma discussão. Eu acho que o equipamento é muito bom, ele seria muito útil, só que ele precisa ser autossustentável, ele precisa gerar receita. Existem formas. O Dr. Marcos Calvo, que é o secretário de saúde, ele foi meu professor na faculdade, é um profissional extremamente experiente, tem uma noção de saúde pública ímpar, de boa formação, está aí com menos cabelos graças a essa discussão, né? Só que assim, o problema da máquina é justamente isso, é como gerar a receita necessária para pagar as despesas. E mais uma vez entra nesse ciclo, governo estadual, governo federal, linhas de cuidado, o sistema público de saúde. O SUS, ele tem um modelo de financiamento muito complexo, ele tem um modelo, eu tive a oportunidade de atuar na direção da Santa Casa de Santos e o que a gente vê é que o modelo é muito complexo no que diz respeito a você conseguir as verbas necessárias para sustentar o serviço. Né? E esse equipamento dos estivadores, ele é 100% público, ou seja, ele depende fundamentalmente do SUS. E aí entra nessa complexidade de engenharia econômica, né? Só para complementar, quero saber a opinião do Iberê. O desembargador da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Maurício Fiorito, manteve a liminar que suspende o contrato da Prefeitura de Santos com o Instituto Hospital Alemão Oswaldo Cruz para gerenciar o Hospital dos Estivadores. A alegação é de que a organização social ligada ao complexo não cumpriria o prazo mínimo de 3 anos de atuação para ser habilitada a participar dessa concorrência pública. Como é que você vê essa situação, Iberê? Bom, primeiro que essa coisa de não ter o tempo foi levantado lá atrás quando se discutia. Houve uma decisão da Prefeitura de dar prosseguimento a isso. Sim. Obviamente, qualquer um imagina que isso vai acabar na Justiça. Se não tivessem levantado, que a empresa tem ou não tem, né, o tempo hábil para poder concorrer, que é o que está alegando, nós não temos muita solução. É triste você ver um prédio daquele. Pronto, bonito, muito bem localizado e atender 2 enfermarias. Você abre de manhã. Aí, assim, a Prefeitura tem como tocar aquilo por conta própria? Não. A lei de responsabilidade fiscal já impede, porque eu preciso de miseravelmente 1.500 funcionários, eu estou no limite prudencial já da lei de responsabilidade, vou ter que terceirizar. Aí eu falo assim, quando você vai terceirizar, ideologicamente, vem o que o Jorge está dizendo, mas os caras vão ganhar dinheiro. Eu falo, mas tudo bem, como é que faz? Aí ele não pode ganhar dinheiro, o outro não tem competência para gerir, ficamos nós novamente admirando um belo prédio vazio. Então, agora judicializou esse processo, nós vamos demorar mais ainda. Quem é que vai pagar com isso? Vá à UPA Central, acaba o quê? De alguma forma, entupindo todas as outras estruturas de saúde. E vou mais longe, isto faz falta a metropolização. Nós nunca conseguimos discutir, e eu falo porque fui diretor da AGEM, não conseguimos discutir a fundo a metropolização de nenhum serviço, nem da saúde. Então todo mundo diz, mas a Santos atende 40% de não sei que município. Nada, nós temos lá o Hospital de Itanhaém, que agora, mas nunca se discutiu. Os prefeitos acabam puxando para eles a solução e esquecem a metropolização. Então uma política de saúde metropolitana pode ser que você tivesse um caminho um pouco melhor. Da forma que está, Santos acaba sendo entupida por todos, queira ou não, é a que tem a melhor rede de oferta de saúde, de hospitais, de leitos, e você acaba, de alguma forma, tendo um desses, bonito, feito, mas judicializou. A minha pergunta é assim, o prefeito, ou quem fez, ou o próprio Calvo, né, que conheço desde o São José, o Calvo, quando ele tinha cabelo ainda, entendeu? E não era calvo, entendeu? Sabia que a empresa não tinha, estava escrito lá no edital, vai recorrer, agora não vão ficar
nesse imbróglio aqui com o desembargador. Pode, não pode? Aí fica a pergunta, Iberê. Será que o Hospital dos Estivadores ainda abre suas portas aí para o público esse ano, doutor? Eu acho improvável. Eu também acho. Claro, esse processo aí não vai ser resolvido em uma semana. E assim, existe uma inércia, né? Até se preparar a equipe, se recrutar tudo que tem que ser recrutado. Muitos dos profissionais que essa OS provisionou para esse serviço já se realocaram, então você tem uma inércia agora inevitável. E a grande preocupação é que os equipamentos de saúde, eles se deterioram muito rapidamente. Então não é uma discussão que pode demorar 2, 3 anos, que senão o custo para se refazer a estrutura de início... Daqui a pouco o prédio está precisando de manutenção e nem foi utilizado. Só acrescentar o seguinte, toda vez já entregaram esse prédio, aí quando foi lá falar, falta o cano do oxigênio, precisa quebrar tudo. Aí falta o chuveirinho de não sei o quê. Gente, quem projetou um hospital deveria ser uma engenharia específica para isso. E eu me lembro que quando um prefeito passou para o outro, houve essa discussão. Ah, nós não podemos abrir porque o cano do oxigênio tem que... Pronto. Eu cresci ali na Campos Melo, atrás dos estivadores, e esse hospital ele patina desde a sua fundação. É impressionante. Preocupa. A gente falava tanto aqui, eu já vou ler inclusive a nota, vamos falar sobre o Novembro Azul agora nesse bloco, mas o que, só para encerrar a questão dos hospitais, a gente fala tanto agora do Hospital dos Estivadores, mas a gente está deixando até de lado a Santa Casa, que também sobrevive com muito custo, né? E essa era a maior discussão, o Beneficência Portuguesa, Santa Casa, outros hospitais aqui da região, agora com a questão do Estivadores, a gente nem pouco se discute, mas é uma instituição que também sobrevive a duras penas. Sim, eu acho que tanto a Santa Casa quanto a Beneficência, nesse ano de 2016, refizeram seus modelos de gestão numa tentativa de sobreviver aos problemas, aos obstáculos que enfrentam. Eu acho que as duas equipes, cada uma com a sua estratégia, está de parabéns, estão fazendo o seu trabalho, tanto esse novo grupo gestor da Santa Casa, eleito agora no início de 2016, quanto a equipe lá da Beneficência, que está se reinventando para passar essa tempestade, né? Bom, iniciamos aí o mês de novembro, vamos falar da campanha Novembro Azul. Ela alerta para a importância da prevenção do câncer de próstata, uma das principais causas de mortalidade masculina no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, somente neste ano foram detectados 61 mil novos casos no Brasil. O fator cultural e a desinformação ainda são os grandes obstáculos no combate à doença, principalmente no que diz respeito ao exame de toque, doutor. São dados alarmantes, né? 61 mil novos casos. Também não deixa nada a desejar. A gente saiu agora do mês de outubro, falamos sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. O câncer de próstata também é outra preocupação. Sim, sem dúvida, Paula. Acho que é importante aos nossos espectadores entenderem a relevância do exame físico. Existe o PSA, né, que é um exame laboratorial para detecção de uma substância que ela aparece quando existe um processo de crescimento da próstata, às vezes benigno, às vezes maligno. Só que é muito importante que todos entendam que o exame físico é fundamental. Por incrível que pareça, o toque retal, o bom exame físico, ele às vezes ele pode detectar uma alteração de uma próstata, mesmo com um exame de PSA normal. Isso que é muito importante. Você pode ter uma alteração física que o urologista, devidamente habilitado e capacitado com o seu exame físico, consegue detectar num paciente que tem um PSA normal. Então é muito importante isso. Existem muitas barreiras ainda, principalmente pelo preconceito com o exame, mas o exame físico é fundamental. O PSA não substitui a consulta com o especialista em urologia e o exame físico. Nessa questão cultural aí, quem ajuda muito, e isso é importante também, é você, dona de casa, você, mulher, você que contribui muito para que o seu marido, namorado, enfim, a pessoa,
seu companheiro, também vá ao médico, né, doutor? Sem dúvida, essa regularidade, a prevenção, quanto mais a gente sabe que a maioria dos homens, existe uma máxima, né, que diz que todo homem que chegar aos 100 anos de idade vai desenvolver algum problema de próstata, seja benigno ou seja maligno. Então, quanto mais precocemente isso for detectado, melhor. Exemplo, um paciente com um tumor de próstata que faz um exame precoce, acompanha o seu PSA e na primeira alteração de uma curva desse PSA e do exame já é submetido a uma biópsia, e se for constatado um tumor submetido a um tratamento cirúrgico, provavelmente a chance de cura dele vai ser muito maior do que aquele paciente que demorou para fazer o diagnóstico, que quando fez o diagnóstico já tinha gânglios comprometidos e que fatalmente precisará, além da cirurgia, de tratamento radioterápico, quimioterápico, né? É importante lembrar que o tumor de próstata ele pode provocar inúmeras metástases que só dificulta a capacidade de cura. Então, todo esse contexto faz com que realmente precise da devida atenção, da mesma forma que em outubro os maridos são importantes no estímulo à saúde da mulher, aos cuidados com a prevenção do câncer de mama, em novembro a responsabilidade passa às mulheres, à família. Isso só deixa claro que grande parte da solução do Brasil e de qualquer sociedade passa pela família, né? É o comprometimento dentro de uma família que vai promover saúde, educação e tudo mais, né? Agora eu pergunto para vocês, iniciando aqui pelo Iberê. Iberê, você que cuida também dessa parte de marketing, uma campanha de conscientização para a população, ela é fundamental para que a gente melhore esses dados aí, né? Mais de 61 mil novos casos só este ano. Não, eu acho que falta. Realmente, o Brasil não se comunica bem, não. Entendeu? Ainda falta muita motivação, né? Agora, o que eu acho curioso é que o Estado é incapaz, nós falamos na outra, de cumprir o seu papel de saúde. Obviamente, quando você é incapaz, favorece ao privado que entre nesse processo. E aí, assim, essas entidades, esses conglomerados de médicos em cooperativas, acabam, de alguma forma, custando caro para o paciente. E aí eu pergunto, um país com 800 mangos, eu falo mango, todo mundo dá risada, né? 800 reais de salário, não dá para ir no médico. Então ele prefere nem saber. Eu acho que eu fico entendendo qual é a dúvida. Você fala, nesse mês aqui vai todo mundo. Aí eu consigo levar lá a família, muito bem. Mas não é isso é permanente. Isso tem que ter uma campanha. Para isso eu tenho que ter estrutura. Para isso eu tenho que ter a possibilidade de ir a um médico. E aí, assim, ou eu dependo do particular e eu não tenho dinheiro, o povo brasileiro não tem dinheiro, não ganha o suficiente para honrar o trabalho de um médico. Se é caro, se é barato, não me discute. Mas ele não tem o dinheiro. Hoje uma consulta custa 300 reais, uma consulta particular. O cara ganha 800, ele vai pagar 300 como? Quase não tem jeito. Então ele precisa da rede pública. Aí ele vai na rede pública, o cara vai lá, aquela senhora simpática, com carimbo. Ó, o senhor volta aqui em março do ano que vem, que o senhor tá... Até lá o se tem, já foi, já... Então, essa estrutura é que é uma pena. Você vai fazer uma campanha de marketing incentivando. Mas eu pergunto, como é que a pessoa vai cumprir se ele não tem o dinheiro e o Estado não cumpre o seu papel? Então não adianta também criar neura. Então faz aí um mês bonito, um monte de artista ganha cachê, vai para cá, vai para lá, é uma alegria. Sim. E... Você sabe, Iberê, pegando a onda dessa informação, dessa questão que você colocou, a Josi Francisco esteve aqui falando sobre o câncer de mama, ela trouxe um dado que preocupa, eu já até aproveito para fazer a pergunta também aqui para o doutor. Ela disse que nessas palestras que ela faz em todo o Brasil, uma das pessoas que participava de uma das palestras que ela deu, ela trouxe a informação de que uma parente tinha câncer de mama, a mama já estava num estado avançado de necrose, e
e ela estava esperando ali, estava numa fila de espera para a mamografia, fila de espera de 1 ano e meio. Ela é moradora de São Paulo e é isso que preocupa, porque você já vê que está num estado extremamente avançado, quase que necrose. Isso assusta, né, doutor? Uhum. E jovem, a mamografia ela é indicada mais para pessoas entre 40 e 50 anos, e tem incidido, esse problema tem acontecido muito em mulheres jovens, o câncer não só de mama, mas como câncer de colo de útero. E aí eu aproveito e faço essa observação e faço a pergunta para o senhor: o câncer de próstata é considerado por muitos uma doença de idosos, ou já foi, né? A verdade é que a incidência tem aumentado muito em homens jovens. Sim, é verdade. Bom, em primeiro lugar, em relação a essa questão das filas, isso é um absurdo. Isso só deixa claro o que o Iberê estava falando agora há pouco, que esse modelo de gestão em saúde mata, né? Literalmente. Pessoas morrem por causa disso, pessoas ficam incapacitadas permanentemente por causa disso, né? E a gente vê muito pouco ser feito, infelizmente. Em relação à questão da próstata, os problemas dos tumores, das neoplasias, são algo muito grave de discutir atualmente, vinculado ao ritmo de vida, ao padrão de estresse, ao padrão alimentar. A cada dia que se passa, descobrem-se mais substâncias que nós consumimos na alimentação e que são geradoras de câncer, né, que o termo técnico são oncogênicas, né? E realmente alguns trabalhos têm apontado que está aumentando, uma tendência de aumento na incidência de tumores de próstata em pessoas com menos de 50 anos. Até alguns anos atrás, a discussão era que o tumor de próstata ele começava a ter a sua incidência a partir dos 50 anos, começava aquele estímulo até ao consulta urologista. O próprio exame é indicado para 40 anos? Hoje já se fala em 40, antigamente se falava em 50, hoje já existem pessoas com 30, 35 anos de idade com detecção de tumor de próstata. Os trabalhos sugerem algo relacionado a estresse, padrão alimentar, prática esportiva. Tem algumas discussões ainda não absolutamente conclusivas, mas que só apontam para o seguinte: da mesma forma que outros tumores estão aparecendo cada vez mais brevemente, mais precocemente no ser humano, não está acontecendo diferente no tumor de próstata. A tendência que os trabalhos mostram é que surjam mais precocemente. O importante é, como estávamos falando agora com o Iberê, também essa questão de campanhas, né, para que você, e questão também de já ter alguns tipos de problema na família, tem todo um histórico que deve ser considerado também, né, eu acho que com a devida preparação seria possível o Brasil eleger aí 11 prioridades, podemos deixar dezembro fora disso, mas poderia ser possível eleger 11 prioridades de saúde pública e fazer campanhas eficazes de fato. Então, olha, nós vamos fazer a campanha da próstata, então nós vamos gerar um contingente de exames, acelerar o processo. Por exemplo, não adianta fazer o Outubro Rosa e não ter mutirões de mamografia para, por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte, todo ano, 31 de outubro, a gente mata a agenda. Se a gente matasse a agenda em 31 de outubro, a espera máxima seria 12 meses. Sim. Ou 11, na verdade, porque você começaria em 1º de outubro do ano seguinte. Então, essa falta de preparação, né? Eu tenho trabalhado muito essa discussão, eu escutei de um consultor e achei fundamental que na vida, seja profissional ou pessoal, muito mais importante do que planejar é se preparar. Então, acho que se houvesse um pouco mais de preparação, talvez não seria uma mera campanha de marketing com um monte de gente aparecendo na televisão, seria algo de fato para a sociedade. O candidato, o que ganhou a Prefeitura de São Paulo, deve assumir aí em janeiro de 2017, ele traz uma ideia de se fazer plantões para regularizar a agenda de exames médicos, ou seja, o que funcionaria só em horário comercial, durante a madrugada esses exames serem realizados. É uma forma? É uma forma inovadora para o Brasil, já existem alguns lugares que trabalham isso. Na verdade, no sistema privado já existem algumas clínicas que trabalham 24 horas por dia pensando nesse ganho de eficiência. Eu espero que realmente muitas das ideias que o João Dória, que é um empresário, é um empreendedor,
com uma ampla e vasta experiência, né, que ele consiga realmente trazer ferramentas desse segmento e que consiga implantá-las de fato. Seria maravilhoso, seria sensacional. E realmente é inovador para o sistema público do Brasil esse tipo de ação, seria excelente. Agora, no intervalo, nós comentamos que 1%, menos de 1% dos hospitais... Explica um pouco melhor isso para a gente rapidamente, doutor. Muito menos de 1% dos centros cirúrgicos de hospitais do Brasil funcionam 24 horas por dia, né? Então, o Brasil não tem ainda essa pegada de entender que a saúde acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, então precisa se criar todo um planejamento adequado para funcionar. Hoje não, só os hospitais que têm porta aberta de emergência que funcionam 24 horas. Iberê, eu não consigo entender isso, mas isso é uma questão de ponto de vista, enfim, sua opinião para a gente encerrar o programa. Essa opinião de se isso funciona à noite, eu não tenho nenhuma intimidade com o tema, mas eu quero só fazer um alerta. O que se discutiu antes da próstata, da mama, o responsável disso é a educação, você sabia? Sim. Porque a criança continua ainda aprendendo a pata nada, sabe como é que é? Ele não consegue ter no seu currículo matérias e disciplinas que levem a essa conscientização de alimentação, de saúde pública. Eu continuo ainda com a pata nada. Então, vamos primeiro resolver a educação, porque o fruto da educação vai fazer com que esses índices diminuam, porque a criança vai levar... Uma campanha é questão de educação. Infelizmente, o nosso tempo é curtíssimo. Doutor, obrigado aqui pelos seus esclarecimentos, trazer essas informações de qualidade para a gente, Iberê. Sempre um prazer receber você aqui também. Obrigado pela presença dos nossos convidados. Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde e eu te espero amanhã às 8 horas da manhã. Até lá.